Fala, investidor e investidora do Vila dos Investidores. Gente, eu tô com um tema aqui muito legal pra gente falar. Muitas pessoas questionam, né, sobre algumas letrinhas que aparecem quando você vai ali consultar o seu assessor, o consultor, ou até mesmo quando você vai ler o jornal. Antigamente era mais comum as pessoas lerem o jornal ali, né? Hoje tudo digital. Mas eu tenho certeza que isso acaba gerando algumas dúvidas nas pessoas, é por isso que a gente vai falar sobre essa sopinha de letras aí que existem dentro do mercado financeiro. Bom, primeiro de tudo, que eu acho que é o mais importante, é a gente entender sobre essa primeira aqui, ó, Selic. O que significa a taxa Selic? A taxa Selic ela é conhecida como a taxa básica de juros aqui do brasileiro. E é através dessa taxa também que o governo faz a sua política monetária. Por quê? Quando a taxa Selic está menor, ou seja, vamos pensar aqui há alguns anos que ela estava ali em torno de 2%, né? Um pouquinho antes da pandemia. Você tem muitas pessoas que acabam tomando crédito para investir, né? Porque fica também muito mais atrativo. E dentro do mercado financeiro, você não consegue investir de uma forma conservadora para ganhar um retorno expressivo, né? Se a gente for seguir ali alguns investimentos que seguem a taxa Selic, você teria 2% ao ano. Então as pessoas acabam tomando mais riscos. Então você tem uma expansão monetária e as pessoas investem em indústrias, né? Os empresários construem novas plantas, financiamento de automóvel, as pessoas fazem muito, imobiliário também. Então, a taxa Selic, ela não só é um instrumento para você ter uma rentabilidade, existem alguns ativos que te dão a remuneração através da taxa Selic, mas também como essa política monetária de expansão ou não ali da economia, tá? Ela acelera ou desaquece a economia. Então, no momento em que eu gravo esse vídeo, essa taxa ela está em 13,25% ao ano. Ou seja, uma pessoa que está pretendendo investir, né, de uma forma muito conservadora, pode ter de retorno, através do Tesouro Direto Selic, 13,25% ao ano. Ou seja, uma taxa muito expressiva, né? Então, nesse momento, o que os empresários começam a pensar? Para que eu vou construir uma nova planta? Para que eu vou investir aqui no meu negócio se eu posso, através do Tesouro Direto, né, que é o investimento mais conservador que existe, ter esse retorno de 13,25%? Por isso que a gente tende, no momento que está aumentando, né, essa taxa, desaquecer a economia. As pessoas consomem menos. Atrelada à taxa Selic, existe o CDI, que seria o Certificado de Depósito Interbancário. O que acontece? Existe uma lei dentro do Banco Central que os bancos precisam bater a sua contabilidade todos os dias. Então vamos supor que o Banco A, quando olhou ali no final do dia, estava precisando para bater os seus números de 100 milhões de reais. E o Banco B bateu a sua contabilidade. É muito comum que eles peçam, né, dinheiro emprestado um do outro para que a contabilidade esteja certa. E nessa troca, né, de dinheiro, eles deixam como garantia títulos públicos federais, né, que seria o Tesouro Direto. Então o CDI ele acaba sendo lastreado nessa taxa, tá bom? Geralmente fica em torno de um 0,09 abaixo desta taxa. Por isso que dentro do mercado financeiro é muito comum você ver as pessoas sempre falarem em tom do CDI. Por esse motivo, tá? O que norteia os investimentos. Perfeito? Dito isso, a gente vai para um outro pilar importante na nossa economia, que é o IPCA. Vitor, o que significa esse famoso IPCA? Nada mais é do que a inflação. E o que acontece? O IBGE, que é o órgão que solta, né, esses números ou esse índice mensalmente, que o governo, inclusive, acaba pegando o IPCA como a métrica da inflação oficial aqui do Brasil, ele vai em 10 metrópoles e ver como que está o consumo das pessoas em certas categorias. Então, tanto vestuário, energia elétrica, combustível e assim por diante. E sai uma cesta de produtos e serviços que origina esse índice, tá?
É assim que ele é mensurado. Então, se nós pegarmos, inclusive, agora, nesses últimos 12 meses, nós temos uma inflação alta, inclusive. Tá ali um pouquinho acima de 10%. Por quê? Porque as pessoas consumiram muito. Teve uma expansão monetária, né? O governo injetou muito dinheiro na economia e as pessoas com esse dinheiro consumiu demais. Então, o que aconteceu basicamente foi uma lei ali de oferta e demanda, muita demanda por produtos, perfeito? Que ocasionou o aumento dessa taxa. Então, aqui nada mais é do que a inflação oficial do nosso país. E claro que o governo sempre tenta manter esse índice o menor possível. E já puxando o gancho, inclusive através do IPCA, existe também o IGPM. O IGPM é um índice já feito, né, há muito tempo atrás, porque como a gente tinha uma economia que era muito instável, trocas de moedas, etc., a FGV, tá, diferente desse aqui que foi o IBGE, aqui é a FGV, né, uma instituição privada aqui de renome, inclusive, no que diz respeito a esses critérios, ela constituiu aqui esse índice justamente para ser uma base ali dos aluguéis, né? De você reajustar os aluguéis. E como é formado esse índice IGPM? Basicamente, 60% dele vem da inflação, 30% do varejo e 10% da construção civil. E é por isso que o reajuste dos aluguéis geralmente é feito através do IGPM. Só que tem um porém. Agora no Covid, ou posteriormente ao Covid, né, esse índice ele subiu demais. E as pessoas começaram a pensar se realmente faz sentido reajustar pelo IGPM ou pelo IPCA, que é a inflação oficial. Então hoje muita gente, inclusive, reajusta os aluguéis pelo próprio IPCA e não mais o IGPM, tá? Mas é importante que vocês saibam a respeito disso daqui. E por fim, e não menos importante, IBOV. O que significa o IBOV? Basicamente é o índice de várias empresas aqui do Brasil, chamado também como Ibovespa, que é o índice oficial da Bolsa de Valores aqui do Brasil. Então, basicamente, quando a gente quer ver o resultado ou acompanhar como essas empresas estão, a gente acompanha esse índice aqui, porque dentro dele existem várias empresas de vários setores e existe ali até uma composição específica para você entrar dentro desse índice, mas ele vai te mostrar como que as empresas estão se comportando no cenário ali atual, perfeito? Então, espero que você tenha gostado aqui desse conteúdo um pouco mais didático, falando de um assunto bem interessante, né, dessa sopinha de letras. Qualquer dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários e vai ser um prazer aí te responder. Até o próximo vídeo, obrigado.